a conversa com Sri Mahakrishna Swami. Ele foi extremamente gentil, né? Sentou na minha frente com um olhar parado, e eu olhava para aquele homem de branco, uma roupa branca, absolutamente branca, né? Com um manto, como eu estou assim com o lado direito descoberto, né? Algumas guias, né? Alguns colares de Shiva, a foto do Ramana lá na frente, no altar, a gente sentou no chão. Daí ele olhou no meu olho, bem lá dentro, eu lembro da sensação real. Ele falou, como é que eu posso servir? Daí eu falei, posso contar a minha história, que me trouxe até aqui? Ele falou, pode. Daí eu contei o que está relatado nesses vídeos anteriores, né, detalhe por detalhe, até chegar na revista que tinha a minha história toda. E ele simplesmente falou assim, bem-vindo ao lar, a mensalidade é tanto, o dia dos meninos é segunda e quarta, o dia das meninas é terça e quinta, e aí você tem a faxina no sábado, se você quiser fazer, começa a faxina no sábado, começa às 6 horas da manhã. Eu falei, tá bom. Ia lá, fazia uma prática de Hatha Yoga, depois pranayamas, depois a postura do morto, daí a gente sentava em meditação, e no final da prática, de 1h30, a gente fazia o Bhakti, a gente cantava mantras. Tá? Eu fiz isso durante alguns meses, quase um ano talvez, fazia faxina o tempo todo, e um determinado dia ele chegou para mim e falou assim, você vem no sábado, tá? Eu falei, como no sábado? Ele falou, você vem no sábado. Eu falei, por quê? Ele falou, você nunca veio no sábado? Eu falei, não. Ele falou, então tá bom. Eu não entendi nada, não sabia o que acontecia no sábado. E um determinado dia, indo para a aula, eu encanei que eu ia chegar mais cedo, um dia de agosto, eu me lembro até hoje, dia 15, 16 de agosto. Eu lembro que eu falei, vou mais cedo para meditar antes da aula. E aí eu comprei flores, frutas, cheguei com flores e frutas no altar, a Mãe Sutra me recebeu, olhou e falou, você vai ser iniciado? Eu falei, eu não sei o que você está falando, Mãe Sutra. Eu falei, pera um pouquinho. Daí eu fui, me troquei, vestiário, sentei para meditar no salão, uma mão bem de leve tocou o meu ombro e falou, vem comigo. Era o meu mestre, o Maha, e a gente foi para uma salinha que eu já tinha pintado lá no ashram, pintado não, limpado, uma sala toda branca, com um desenho fantástico que ele fez, assim, de 1,5 m, com todas as criaturas, assim, com aura. Daí ele sentou na minha frente e falou assim, você vai ser iniciado. Eu falei, mas o que? Como na Índia? Como? O que acontece na Índia? Eu vou ser iniciado? Ele falou, sim, você vai ser iniciado. E a única pergunta que eu tenho que fazer para você é se você está disposto a entregar para Deus a única coisa que Deus não tem de nenhum ser humano. Eu falei, eu não sei o que é, mas estou disposto a entregar sim. Ele falou, sua vontade. Para você ser iniciado, você tem que entregar a sua vontade, para que a sua vontade seja a vontade de Deus. Daí eu perguntei para ele, como é que vive assim? Ele falou, você vai ser a vontade dele, você não vai saber as coisas, para as outras pessoas você vai ser louco, porque Deus fala só na hora que Ele quer, e tudo em cima da hora. A pessoa que vive sobre a vontade de Deus, ela é como o vento soprando, que a gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai,
simplesmente está lá. Depois eu descobri que isso estava nos evangelhos, estava nas escrituras. Daí meu guru me colocou em meditação, corrigiu a postura, ensinou um pranayama novo, que eu não posso passar esse pranayama, colocou o dedo na minha testa, chegou perto do meu ouvido e falou um mantra. E aí ele ensinou como esse mantra tinha que se comportar nos meus corpos eletromagnéticos. Como esse mantra ia ser usado para tudo. Para pensar, para dor, para angústia, para a hora da minha morte, para ajudar qualquer pessoa. Ele passou o mantra da minha encarnação. Né? Daí ele me deixou meditando, eu não sei precisar quanto tempo. Tá? Ele tocou na minha boca, abriu um pouco a boca e colocou o dedo bem na ponta dos lábios, assim, com uma substância muito doce, muito um perfume, parecia rosas, enfim. E aí eu senti aquilo, na hora que eu senti isso, eu voltei, abri os olhos bem devagarinho. Ele sorriu para mim, falou: bom renascimento. De hoje em diante o teu nome do mundo morreu e você vai chamar Satyananda, porque você é um espírito de verdade, e Satya significa verdade, e a verdade é a única forma das pessoas serem felizes, terem bem-aventurança. Então você veio para a Terra para lembrar as pessoas que elas são eternas, que elas têm que ser verdadeiras com elas mesmas, e que se elas fizerem isso, elas vão ser felizes o tempo todo. E aí eu, olhando para aquilo tudo, eu já sabia o que era estado de samadhi, né? Eu já sentia isso antes mesmo. E aí ele me pegou pela mão, me levantou e me entregou umas peças de algodão dobradas, assim, que estava do lado, e falou: isso aqui é um manto de discípulo, igual o meu, um manto branco. O Mukunda, um outro monge que estava lá, que me auxiliava sempre, ele falou: ele vai te ensinar, e você vem no sábado. Mas eu falei: esse sábado agora, é o dia de São... esse sábado agora, você vem esse sábado agora. Eu falei: tá bom. Que horas no sábado? Ele falou: às 4 horas da tarde, a gente fica até às 9, tem as práticas, os ensinamentos, e é a reunião dos discípulos. Né? Daí eu falei: tá bom, vem. Avisei minha mãe, né? Trabalhei a mais, porque eu trabalhava no final de semana para poder conseguir chegar lá. E aí eu entrei no ashram pela primeira vez como convidado. Né? Eu deixei de ser faxineiro para ser convidado. E aí as pessoas foram muito gentis, assim. Eu não lembro de ter visto pessoas tão limpas na minha vida, com olhares de criança. Assim. Você não conseguia perceber a idade das pessoas. Assim, eu não sei se uma pessoa tinha 30, 40, 50 anos. Assim. Alguns tinham cabelo branco, mas eles eram crianças, assim, literalmente silenciosos, bondosos, gentis o tempo inteiro. Eu estava numa espécie de sonho com pessoas vestidas de branco em silêncio. Daí o ritual aconteceu entre sentar, meditação longa, assim, não é uma meditação muito simples, era uma meditação de 2 horas, mantras de mais 2 horas, e depois a gente passava por uma mesa gigante, que a gente chamava as moças do templo de mães. Né? Até hoje eu tenho dificuldade em olhar para os olhos de uma moça, por conta desses anos todos de respeito à figura feminina.
E aí, nesse mesão inteiro, era servido uma praçada. Era servido chá, frutas, pão. E a gente confraternizava em silêncio. E a partir desse momento, né, dessa situação em que incorpora, morre o meu nome do mundo, e nasce o Satyananda, né, é que justifica, né, a gente estar aqui hoje, eu na frente de vocês, compartilhando uma história, que é uma história de um ser humano normal, sem nenhum tipo de efeito especial, sem nenhum tipo de intelecto especial, nada. Uma pessoa normal que simplesmente nos dias de hoje descobre que Deus existe, está sempre presente e nunca mais vai sair do lado de todo ser humano e de dentro.